18h05, está no ar o programa Café Debate. Estamos ao vivo para o litoral norte catarinense, para a Grande Florianópolis, Vale do Rio, Tijucas, também para algumas cidades do Vale do Itajaí. Obrigada pela sua sintonia. O programa Café Debate segue com você até às 19 horas, com muita informação, nesta segunda-feira, dia 12 de junho. Você vai ouvir no programa Café Debate de hoje: Centro Integrado de Saúde, CIS, de Itajaí abre as portas ainda este mês. A população já vai poder fazer uso dos serviços oferecidos no complexo no dia da inauguração, prevista para 24 de junho. A produção de alimentos orgânicos cresce 30% no Brasil. De acordo com o Sebrae, no ano passado, o setor movimentou 3 bilhões de reais na economia do país. Você vai acompanhar as informações da previsão do tempo e ainda no quadro Dinheiro em Ação desta segunda-feira, o planejador financeiro André Gustavo Freilich fala sobre empreendedorismo. Ouça dicas importantes para tirar do papel aquele velho sonho de ter o seu próprio negócio. Na entrevista do dia, vamos falar a respeito da decisão do TSE pela não cassação da chapa Dilma Temer. Estará conosco o professor Fernando Fernandes, que vai comentar sobre o assunto. Você pode interagir com o Café Debate pelo nosso WhatsApp, 479-9739-0004. É o telefone, se você quiser participar conosco, dar a sua opinião a respeito dos temas do programa Café Debate desta segunda-feira. Você também interage com a gente através do Instagram, também do Facebook, do Twitter. Café Debate está só começando, não sai daí que a gente já volta. Eu adoro o Iveco Tector. É um caminhão de verdade mesmo, sabe? É econômico, confortável, potente, aguenta o tranco. Mas, Carlão, você já dirigiu um Tector? Eu não, mas dirijo uma empresa que vai muito bem graças a ele. Iveco Tector é perfeito para quem dirige, seja um caminhão, seja um negócio. Tem versões de 15 a 31 toneladas. Tector é Iveco, carregada de potência. Carbono Iveco em Itajaí, fone 33420400. Faça revisões em seu veículo regularmente. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Ninguém sabe como vai ser o futuro, mas com os cursos técnicos do Senai, você fica preparado. O Senai está com as inscrições abertas para os cursos técnicos, com ênfase na prática e menos tempo em sala de aula. Esta é a oportunidade de você conquistar o emprego dos seus sonhos ou empreender com seu próprio negócio. Inscreva-se pelo site sc.senai.br/cursos ou ligue 0800 48 1212. Senai, todo dia um novo amanhã. Ao movimentar containers, a APM Terminals alia conhecimento local com presença global, garantindo as melhores soluções para simplificar a cadeia logística dos seus clientes. É dessa forma que a APM Terminals contribui para o desenvolvimento de Itajaí e para o futuro da nossa Criatividade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece de educação infantil ao ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldissero Filomeno, 7640. Fone 48-3337-5711. Parabéns para você, que faz de Itajaí uma das melhores cidades para investir. Parabéns para vocês que cultivam um futuro melhor. E parabéns para você e o seu projeto de voluntariado. Quem faz nossa cidade crescer merece os parabéns. Parabéns, Itajaí. Vamos comemorar tudo que construímos juntos. Município de Itajaí. Prefiro ser Estamos vivendo um mundo de transformações.
E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale, inscrições abertas. 8h11, você está ligado no programa Café Debate. Agora a gente vai trazer para você as informações da previsão do tempo. Previsão do tempo. Olha, para essa terça-feira a previsão é de nevoeiros ao amanhecer, com sol e aumento de nuvens no decorrer do dia. A chance de chuva bem isolada, mas na região oeste, meio-oeste, Planalto Norte e também no litoral norte, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. A temperatura deve ficar baixa na madrugada, com chance de geada na serra e em elevação durante o dia pelo estado. Para entre quarta e sexta-feira, o tempo deve continuar seco, com sol e algumas nuvens em Santa Catarina, com nevoeiros isolados ao amanhecer. A temperatura deve ficar em gradativa elevação para você, então, que quer se planejar para o feriadão. Olha, para Florianópolis, a região deve registrar aí máxima de 21 graus e mínima de 12 graus nesta terça-feira. A região do litoral norte deve registrar mínima de 13 e máxima de 21 graus. Para a região do Vale do Itajaí, um pouco mais frio, mínima de 8 graus nesta terça-feira e máxima de 19. E a gente segue com informações para você aqui no programa Café Debate. Olha, o Centro Integrado de Saúde de Itajaí deve abrir as portas neste mês. A inauguração do complexo acontece no dia 24 de junho, às 9 horas da manhã. E já no mesmo dia, a população vai poder fazer uso dos serviços oferecidos pelo complexo. O espaço fica na Avenida Adolfo Conder, no bairro São Vicente. A expectativa da Secretaria de Saúde é de fazer aproximadamente 15 mil atendimentos por mês. Com cerca de 7 mil metros quadrados de área construída, o CIS vai contar com uma unidade de pronto atendimento porte 3 para urgências e emergências, que vai oferecer consultas especializadas, pós-consultas e exames, laboratório municipal para elaboração de exames laboratoriais de urgência e emergência, e também vai fazer parte do setor administrativo da Secretaria de Saúde de Itajaí. O Resgate Social de Balneário Camboriú atendeu quase 200 pessoas esse mês. Em maio, foram registradas 99 pessoas vivendo nas ruas da cidade, um aumento de 18% em relação ao mês de abril, que contabilizou 84 pessoas. Hoje, o município de Balneário Camboriú está com 28 moradores de rua e 71 em situação de rua. Ocorreram 216 encaminhamentos à casa de passagem do migrante. Foram atendidas 160 pessoas no local, mas como muitos vão e voltam, foram ao todo 216 acolhimentos neste mês. Mesmo com esse aumento, comparado com maio do ano passado, houve uma redução de 22% no número de pessoas nas ruas da cidade de Balneário Camboriú. Dos 196 que receberam ajuda, 79% deles são da região sul do Brasil, sendo que 32% deles têm família ou casa em Balneário Camboriú ou em municípios da região. Quando questionados sobre a razão de terem vindo ao município de Balneário Camboriú, 30% deles disseram ter vindo em busca de emprego e 24% são de pessoas que andam de cidade em cidade sem rumo definido. Falando ainda de Balneário Camboriú, os agentes de trânsito da cidade vão intensificar a fiscalização nas entradas e saídas de 14 escolas da cidade. A ação veio depois de uma solicitação dessas unidades de ensino por conta do número de infrações de trânsito cometidas em área escolar. Os agentes já fizeram um trabalho de conscientização durante o Maio Amarelo. Foram realizadas 16 blitz de conscientização e panfletagem na frente de algumas escolas. Caso as escolas precisem do apoio do setor de trânsito, podem solicitar através de ofício ao Fundo Municipal de Trânsito, FUNTRAN. O setor fica na Avenida Santa Catarina, número 701. Olha, as agências da Caixa estão abrindo 2 horas mais cedo até a quarta-feira. A iniciativa é buscar atender aí trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro que desejam fazer o saque das contas inativas do FGTS.
Vamos acompanhar as informações com a repórter Dayana Vido. Todas as agências da Caixa Econômica Federal no Brasil estarão abertas 2 horas mais cedo até a próxima quarta-feira, dia 14. O horário foi estendido para ajudar os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro e possuem contas inativas do FGTS a sacar o dinheiro. O processo começou no sábado, dia 10. As agências que abrem normalmente às 11 horas da manhã vão funcionar a partir das 9. Nas localidades em que o horário é a partir das 9, as agências começarão às 8 da manhã, com fechamento previsto para 1 hora mais tarde. Os saques começaram no último sábado, quando 2.400.000 trabalhadores já receberam automaticamente o crédito em suas contas. Nesta quarta fase, 7.500.000 brasileiros podem retirar até 11 bilhões de reais. Da Rádio Nacional de Brasília, Dayana Vido. 18 horas e 16 minutos e a gente segue com informações aqui para você. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do Programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano. Estão sendo oferecidas mais de 147 mil bolsas em 1.076 instituições privadas de educação superior. O resultado está disponível na página do programa na internet. Até o próximo dia 19, os estudantes pré-selecionados devem, então, procurar as instituições de ensino para comprovar as informações da inscrição. O processo seletivo terá 2 chamadas. A primeira está marcada para amanhã e a segunda está prevista para o dia 26 de junho. Podem concorrer às bolsas do ProUni estudantes brasileiros da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares que não tenham diploma de curso superior. É preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, ter conseguido pelo menos 450 pontos na média das notas do exame e não ter tirado 0 na redação. A seleção também leva em conta a renda familiar bruta mensal do candidato para aprovação no programa. O mercado para os produtos orgânicos cresce 30% ao ano no Brasil. De acordo com o Sebrae, são 15 mil produtores no país. No ano passado, eles movimentaram em torno de 3 bilhões de reais. Vamos ouvir os detalhes na matéria de Ana Paula Costa. O mercado de orgânicos no Brasil tem crescido em média 30% ao ano, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. Ainda segundo a entidade, já são quase 15 mil produtores no país que movimentaram apenas em 2016 cerca de 3 bilhões de reais. Na última semana aconteceu em São Paulo a Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, que movimentou apenas nas rodadas de negócios mais de 23 milhões de reais. Vitor Rodrigues Ferreira, analista técnico do Sebrae Nacional, explica que a entidade selecionou 28 pequenos negócios para estabelecer relações com possíveis parceiros. Segundo ele, esse tipo de evento é importante para que os produtores possam expandir seus negócios. Tem toda uma forma de atendimento, com esses empresários, desde consultoria, cursos, para que eles melhorem a gestão do seu negócio, melhorem os produtos. E quando chega numa feira dessa, por exemplo, é como se fosse um ápice, de ele estar mostrando a qualidade do produto e também a forma dele estar apresentando, para que eles alcancem mais mercado ainda e obtenham renda, levando desenvolvimento para a região que eles estão localizados. Geraldo Farias, sócio-gerente da Recreio Indústria Rural, que produz chocolates do plantio do cacau até o produto final na região de Itamari, na Bahia, participou da feira. Ele acredita no crescimento do mercado de orgânicos, já que os consumidores estão cada vez mais preocupados com o consumo de produtos saudáveis e com a qualidade de vida. Porque as pessoas começam a tomar consciência da importância da alimentação na qualidade de vida futura. Então esse é um foco importante. Por isso que aumenta a demanda por produtos orgânicos. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Segundo o Sebrae, os pequenos produtores e os agricultores familiares representam mais de 90% do mercado de orgânicos. Com a tendência de crescimento do setor, a entidade pretende investir nos próximos 2 anos mais de 10 milhões de reais em 8 estados brasileiros. A agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 18 horas e 20 minutos, você está sintonizado no programa Café Debate. A demanda por energia pode crescer entre 1,5% e 2,5% neste ano no Brasil. De acordo com o Boletim Mensal de Energia, divulgado hoje pelo Ministério de Minas e Energia, até março a oferta interna de energia
cresceu 1,5%. A energia eólica deve responder por 6,6% da matriz de oferta elétrica de 2017. No ano passado, a força gerada por ventos representou 5,4% deste total. A oferta de energia hidráulica acumulou alta de 7,6% até o mês de março, mas recuou 4,1% sobre fevereiro. A produção do petróleo acumula alta de 14,4% até o mês de março, se comparado ao mesmo período do ano passado. A produção de aço também acumulou uma alta de 12,1% e a produção de biodiesel cresceu 3,5% no mês de março. Agora são 18 horas e 21 minutos. Café Debate vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós retornamos com a nossa entrevista do dia. Nós vamos falar a respeito da decisão do TSE pela não cassação da chapa Dilma Temer, que gerou uma grande repercussão no país nos últimos dias. Será conosco o professor Fernando Fernandes para fazer uma análise a respeito dessa decisão do TSE. Se você quer dar a sua opinião sobre esse assunto, envie um WhatsApp para o nosso telefone, é o 479-9739-0004. A gente já volta. A linha de caminhões pesados Iveco 2017 está ainda melhor. A começar pela melhoria no torque do Iveco Stralis e do Iveco Highway, que dá mais agilidade e desempenho nas estradas. E que é melhor, consumindo menos combustível. Perfeito para você rodar mais, gastando menos. Aproveite que a nova linha 2017 já está nas concessionárias e saiba mais. Iveco, carregada de potência. Carbono Iveco em Itajaí, fone 33420400. Pedestre, use sua faixa. A nova linha de caminhões pesados Iveco 2017 está ainda melhor. A começar pela melhoria no torque do Iveco Stralis e do Iveco Highway, que dá mais agilidade e desempenho nas estradas. E que é melhor, consumindo menos combustível. Perfeito para você rodar mais, gastando menos. Aproveite que a nova linha 2017 já está nas concessionárias e saiba mais. Iveco, carregada de potência. Carbono Iveco em Itajaí, fone 33420400. Pedestre, use sua faixa. Deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Ninguém sabe como vai ser o futuro, mas com os cursos técnicos do Senai, você fica preparado. O Senai está com as inscrições abertas para os cursos técnicos, com ênfase na prática e menos tempo em sala de aula. Esta é a oportunidade de você conquistar o emprego dos seus sonhos ou empreender com seu próprio negócio. Inscreva-se pelo site sc.senai.br/cursos ou ligue 0800 48 1212. Senai, todo dia um novo amanhã. Ao movimentar containers, a APM Terminals alia conhecimento local com presença global, garantindo as melhores soluções para simplificar a cadeia logística dos seus clientes. É dessa forma que a APM Terminals contribui para o desenvolvimento de Itajaí e para o futuro da nossa Criatividade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece de educação infantil ao ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. Parabéns para você que virou empresário. Parabéns para você por fazer nossa cidade ser líder na pesca. E parabéns para você que aproveita mais tempo na escola. Quem faz nossa cidade crescer merece os parabéns. Parabéns, Itajaí. Vamos comemorar tudo que construímos juntos. Município de Itajaí. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldissero Filomeno, 7640. Fone 4833375711. Eu prefiro ser Estamos vivendo um mundo de transformações.
E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale, inscrições abertas. Entrevista. Café Debate. 18 horas e 25 minutos, você está sintonizado no programa Café Debate. Agora a gente traz a nossa entrevista do dia nesta segunda-feira. Quem vai conversar conosco é o professor Fernando Fernandes. Nós vamos falar a respeito do resultado do julgamento TSE pela não cassação da chapa Dilma Temer, que gerou aí uma grande repercussão no país. Mas afinal, qual que é o reflexo, então, dessa decisão aí para o Brasil? Nós vamos, então, dar as boas-vindas ao professor Fernando Fernandes, especialista na área de política, vai conversar conosco para ver se a gente entende um pouco melhor sobre o que está acontecendo sobre esse caso. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Café Debate mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite, Karina. Boa noite aos teus rádio ouvintes. Então, professor, qual que é a análise que o professor faz a respeito dessa decisão do TSE que pegou muita gente, deixou muita gente aí revoltado, né, com o que aconteceu, enfim, com esse resultado, não esperavam essa decisão. Qual que é a análise que o professor faz dessa situação, professor? Nós teríamos que fazer assim uma pequena retrospectiva, se te parece apropriado. Para relembrar o nosso ouvinte, porque isso já é bastante tempo, né? Mas antes disso, até, né, uma coisa que se tornou hábito, que se tornou moda. Para vocês que estão nos ouvindo, aquele que já, digamos, tem mais de 30 anos de idade, fica menos difícil de lembrar. E para aqueles que são mais novos, vão conhecer, digamos, uma novidade. Até há uns 20 anos, encerrava a eleição e encerrava a disputa. Não é? Aí começava o trabalho para uma outra eleição dentro de 4 anos e assim por diante. Acontece que os perdedores, eles inconformados, começaram a buscar o judiciário, para que então o judiciário lhes desse a vitória que a urna lhes negou. Então começaram a judicializar a eleição. E isso se tornou um hábito. Isso não é republicano e muito menos democrata. Você perdeu a eleição, violino em bolsa, ou a viola na bolsa e vai para casa. E espera, trabalha, né, para angariar maiores adeptos a teu conjunto de ideias, de pensamentos e de propostas para administrar a coisa pública, etc. E é uma das funções fundamentais do partido político, dos partidos políticos. Pois bem, depois desse hábito, o PSDB, encerrada a eleição presidencial, não se conformou e por assinte, diria eu, por provocação, para perturbar, para incomodar, protocolou essa ação de abuso do poder político e poder econômico e indicou ali algumas questões que, a juízo deles, estariam a configurar o abuso do poder político e econômico. A análise por aquela corte das contas e do processo e dos elementos levados ao processo fizeram com que acabasse sendo arquivado. Passou-se 1 ano e alguma coisa do arquivamento e surgiram algumas delações, algumas questões e tal. E com base nessas delações e com base nessas questões, mas fundamentalmente com base na pressão da plateia, né, do cidadão, buscou-se a possibilidade um pouco para defenestrar o golpista. Nós já sabemos de quem era a bandeira do golpe, né? Então, havido o impeachment, não se conformaram com isso, também fizeram a mesma coisa, também foram ao judiciário tentar defenestrar o outro. E claro, para tudo isto, os interesses da nação são questões secundárias e de menos importância. Então não está havendo aqui nenhuma atitude republicana, eu diria, nenhuma atitude decente por parte dos atores desta questão. Então, aí tratou-se de imprimir alguma, digamos, pressão social numa questão que não pode ser
considerada dessa maneira. Nós estamos agora com um problema político, uma das grandes verdades ditas pelo ministro Gilmar Mendes. Este é um problema político e se resolve politicamente. Se reúnem os votos e se reúne o que precisar ser reunido e se faz o impeachment a um outro presidente. Esse é o caminho. Politicamente, para você defenestrar um presidente da República, o caminho é o constitucional, do impeachment. Então, tentou-se encurtar, pegar um atalho. E houveram 3 ministros que apresentaram fundamentações com base em fatos posteriores à época que a lei permite para isso. E houveram outros que se aferraram na lei e disseram, não, até podem ter esses fatos com efeito. Isso realmente parece ter acontecido e está sendo investigado em outras esferas. Mas nós não podemos, hoje, com base nisso, que é posterior. E, claro, saíram depois um monte de caricaturas, né, contando essa história. Nós não podemos incluir isso. Eu sou legalista, positivista ou garantista, né? Porque eu entendo que as regras do jogo são estabelecidas antes do jogo começar. O que nós não podemos é mudar as regras com o jogo em andamento. E que pensem haver respeitabilíssimos entendimentos, num sentido e em outro sentido. Veja, a dúvida em favor do réu. Então, o voto de Minerva, o voto do presidente do TSE, do ministro do STF, presidente do TSE, ministro do STF, Gilmar Mendes, ele, digamos assim, ele deixou bem claras essas questões. Embora eu também entendo que a decisão deles foi uma decisão política. E nós temos que tirar uma frase, dentre muitas que foram ditas pelos ministros naquele julgamento, nós temos que tirar uma frase que é lapidar, que nos deixa muito bem claro de que se tratava isso aqui, e que diz respeito às conveniências de momento e tal, e ele, no momento determinado, ele está alinhavando por ali, no momento determinado, diz, tudo bem, nós vamos caçar o presidente da República, para que assuma o presidente da Câmara, para que o Procurador-Geral da República apresente uma denúncia contra ele e ele fique impedido, porque essa é uma matéria que o STF abordou agora, no início deste ano, uma coisa assim, levando em consideração precisamente o ex-presidente, foi no final do ano passado, ou até janeiro desse ano, levando em consideração o ex-presidente do Senado, não é? O Renan Calheiros, que aquele que está de alguma maneira não pode assumir que está sendo investigado, que está sendo, na verdade, denunciado, que tem uma denúncia pesando contra si, ele não pode assumir um cargo que esteja na linha de sucessão da presidência da República. E a mesma situação aconteceria com o presidente do Senado. Então nós teríamos toda essa situação tortuosa para chegarmos a que a ministra Carmen Lúcia tivesse que, dentro de 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, se arrastando a nação a assumir, para então chamar a eleições indiretas em 30 dias, para passar por aquele processo traumático todo, de novas eleições indiretas, para que então ali aquele presidente tentasse compor uma base de apoio. Então, nisso ali ele foi muito claro, por isso que eu digo, a decisão também foi política, porque se de um lado tinha 3, no sentido de dizer, sim, podem ingressar essas provas e elas podem ser utilizadas, e na verdade são depoimentos novos de fatos antigos, e do outro lado se dizia não, mas esses fatos eram antigos, mas eram desconhecidos. Então o que foi mencionado na inicial não é o que se soube depois. Foi mencionado na inicial algumas questões que para a cidadania não existiam, só existiam para aqueles que tinham praticado aquele tipo de atos, e isso vem a público já encerrados os prazos para poder juntar qualquer tipo de prova e assim por diante. Então por isso eram muito bem sustentadas aquelas questões e davam aquela aparência de ser possível. Então, entre ser possível A e ser possível B, o ministro-presidente, no voto de desempate, desempatou em favor dos réus. Na dúvida, em favor dos réus. Mas ele levou em consideração, e ele disse isso, levou em consideração que de um lado tem que ser respeitada a soberania popular, e de outro, fundamentalmente, que nesta situação, nesta circunstância específica, julgar procedente essa ação deixaria o presidente Temer fora da presidência, deixaria
a Dilma, que teria sido ela quem propiciou isso, sem os direitos políticos que o Senado lhe entregou ou não lhe cassou. Isso ainda está sob discussão, mas então nos colocaria numa situação, num beco, sabe, ou numa senda muito tortuosa, e isso traria, digamos assim, consequências muito mais severas para a cidadania do que este presidente continuar trabalhando até o final do seu mandato, se depender de questões eleitorais, até o final do seu mandato, a entregar a um outro presidente eleito democraticamente nas regras do jogo, né? Seguindo as regras do jogo, e, Deus mediante, com uma belíssima renovação daquele legislativo, não reconduzindo pessoas que estão sob investigação. Deixa elas se explicarem, dá a eles a oportunidade de se explicarem, mas por cautela não reconduziríamos, seria o que se espera da cidadania, né? Não reconduzir essas pessoas que estão sendo investigadas, etc. e tal, para oportunizar até elas se defenderem nas esferas que têm que se defender e voltar de cabeça muito erguida, aqueles que, contra os quais não existam provas realmente, e que seriam, então, nesse caso, inocentes, né? Voltariam com atestado de idoneidade, né? Isso seria, no caso, a questão da decisão, ela teria uma certa estabilidade econômica e política para o país, é isso, professor? Sim. Eu acho que no voto de Minerva pesou para o ministro Gilmar Mendes, e ele disse, ele não esconde isso, disse bem claro. Ele falou no seu voto, entre uma frase e outra, é bem possível pensar esta frase e a outra que te dá no rumo certo. Eu poderia decidir para A ou para B, mas acontece que na situação que nós estamos, não podemos nos dar ao luxo de ter outro presidente casado, que assume o presidente da Câmara e que tem outra denúncia que também não possa assumir, que assume o do Senado, que tem outra denúncia e também não tem que ir. Então aí a presidente do STF pela linha sucessória, e aí novas eleições. Quer dizer, nós ficaríamos nesse carnaval, para dizer o melhor ou para dizer o menos pior, nós ficaríamos, porque carnaval é sempre coisa muito boa, nós ficaríamos nesse carnaval até basicamente início das próximas eleições, quando nós teríamos um presidente que assumiria só para conduzir a nação até outubro de 2018. É muito desgastante e tem um custo muito elevado, social, econômico, político, etc. Eu não sei se era uma coisa boa. Eu vou dizer assim, é que nem acordo, quando a gente faz. O acordo pode não ser o melhor, mas certamente o menos pior. Isto pode não ter sido o melhor, mas seguramente era, nestas circunstâncias, a meu juízo, agora, deixa o legalista de fora. A meu juízo, nesta circunstância, é menos pior. Nós estamos vindo aí de uma série de situações, né, desde dessas últimas eleições, que não tem descanso, né? A economia está sofrendo bastante com todos esses escândalos, um após o outro, o dólar disparando, o empresário com medo de investir, né? Enfim, investir em novos negócios, ampliar o seu negócio, também com medo dessa instabilidade que vem pela frente, né? Sim, nós temos que separar muito bem o joio de trigo. Quer dizer, eu nunca achei bacana a frase que se atribuía para descrever o Paulo Maluf, que rouba, mas faz. Isso aí é o absurdo dos absurdos, né? Isso aí é uma coisa inaceitável. Então, eu não estou falando disso. Nós também não poderíamos ficar tomando decisões com base na repercussão que pode isso vir a ter. Embora é possível fazer isso. Agora, o que nós não podemos, a cada passo, a cada vez que nós estamos contrariados, querer rasgar a lei, querer mudar as normas, que, por exemplo, estavam falando, não, vamos fazer eleições diretas. Escuta, a Constituição é bem clara, e ela não foi escrita por irresponsáveis, nem por pessoas que estavam pensando em questões episódicas. Não é casuísta esta Constituição. Então, cada vez que nós temos uma dificuldade, a Constituição não serve, a lei não precisa ser respeitada, não porque tem um caso diferente, sempre um caso diferente. Então, não é assim. Nós precisamos ser democratas. E ser democrata, sabe, um Estado democrático de direitos se define de muitas maneiras, mas uma que é muito clara: ninguém está acima da lei. É aquele Estado que se submete à lei. Então, você tem as regras do jogo. Não é possível que a cada novo percalço nós queremos mudar as regras do jogo. Nós temos que aceitar que esse é o jogo a ser jogado. Isso é ser democrata.
Nós não podemos dizer, não, porque eu sou um democrata e falar em democracia, estufar o peito para falar em democracia, falar em povo, e cada vez que nossos interesses pessoais ou partidários são contrariados, nós queremos impeachment, nós queremos, então, rasgar a Constituição e eleições diretas. Não, gente, menos. Vamos respeitar as regras do jogo, vamos sair do judiciário, vamos decidir na urna como tem que ser decidido. E respeitar, se dá um problema que realmente estamos com uma perda do apoio político e tal, tem um caminho, a Constituição indica o caminho, nós não precisamos desenhar novo caminho. A Constituição indica. O que aconteceu com a presidente Dilma foi exatamente isso, perdeu a popularidade, perdeu a sustentação do seu próprio partido em primeiro lugar e depois do resto da base de sustentação. E isso necessariamente acaba nas nações presidencialistas no impeachment e nas parlamentaristas na moção de desapoio, né, ao primeiro-ministro e a dissolução inclusive do parlamento por parte do presidente ou do monarca, quando são as monarquias parlamentares. A dissolução do parlamento chama novas eleições gerais ou só se compõe um outro gabinete. Se indica um outro primeiro-ministro, se compõe outro gabinete. Então é menos traumático essa solução. Não é? Digamos, é mais ágil e o pessoal, digamos, as nações que adotam esse caminho digerem com menos dificuldade aquela coisa toda. E tem grandes nações em todos os sentidos. Eu não vou dizer grande porque ela é rica, porque não necessariamente quer dizer isso, mas grandes nações também não pelo tamanho, mas grandes nações pela dignidade, grandes nações pela decência, pela seriedade, que são parlamentaristas e outras que são presidencialistas. Nós somos uma grande nação, séria, com dignidade, e que de vez em quando damos umas escorregadas e somos presidencialistas. Então essas são as regras do jogo, nós temos que respeitar as regras do jogo. Isso é ser democrata. E pode haver ainda algum recurso com relação a essa decisão? Sim, pode, claro que pode. Ou seja, digamos assim, os autores e o Ministério Público podem recorrer. Caso do PSDB? Claro, primeiro, nesse caso específico, sim, o PSDB, que é quem impetrou essa ação. Alguma questão constitucional ao STF a ser discutida, eu entenderia que isso ali seria muito lamentável levar essa discussão a uma outra esfera. Porque é mais desgaste para a nação, mais desgaste para aquelas questões, levando-se em consideração que o que se pode discutir no STF é a constitucionalidade de algum ato, alguma coisa, mas não o entendimento do magistrado. Porque a livre convicção é um princípio norteador do próprio julgador, e que ele é entregue ao magistrado. Ele é absolutamente independente, ele tem liberdade para apreciar a prova e ele tem liberdade para valorar a prova. Se ele acha que aquela prova não se presta para isso, ele acha e decidiu e está decidido. Não é? Então, nessa questão, já nas preliminares já foram atacadas essas questões, e depois, claro, no mérito, não só porque foram afastadas nas preliminares, sino porque também a legislação processual não permitia. Não, você tem um prazo para isso, porque isso chama-se segurança jurídica, senão você imagina, a todo momento você podendo recomeçar o processo. Então nada justifica, especialmente em situações em que, de um lado, você tem a soberania, você gostando ou não gostando, o pessoal que diz, não, mas eu não votei no tema. Não, quem votou na chapa, por isso é chapa, e por isso ele estava lá como chapa. Não é? Então, tá, para essas finalidades, sim, votasse no tema, porque é chapa, né? Quer dizer, mas depende como te convém, não, nós não podemos fazer a nossa, digamos assim, a nossa veia constitucionalista e a nossa veia democrática, ela não pode ser, não pode ter nuances, não pode ser uma coisa muito conveniente, de acordo, não, nós temos que ter uma coerência na hora de interpretar, e vale para todo mundo, e vale para ele. Ou nós temos uma norma e obedecemos ele e aplicamos e a respeitamos, ou então nós não temos, vale tudo e que seja o que Deus quiser, né? Que Deus nos ampare. Essa é a realidade. Então podia acontecer tanto uma coisa como a outra. Aconteceu que a juízo de 4 ministros, não do presidente, de 4 ministros, porque se um daqueles outros 3 tivesse juntado fileiras com os que imaginavam que sim, que era possível se aplicar esses fatos posteriores, aliás, embora anteriores, de conhecimento posterior, ou seja, provas novas, depois de encerrados os prazos, o ministro Gilmar Mendes não teria tido que desempatar nada. Então, houveram 4 ministros, digamos, pelo julgamento improcedente
Não é? E houveram 3 para o julgamento procedente. E nós temos que entender, bom, se a mais alta corte decidiu, eu posso não concordar, mas eu tenho que aceitar. É a decisão nas regras do jogo. Não é? Então, se eu não gosto dessas regras do jogo, tudo bem, nós temos o legislativo para então fazer as adaptações às regras do jogo, para que então possa... E que a reforma, que tanto se fala, né? Isso. Que possa, por exemplo, se hoje o cidadão entende que essa situação que não podem entrar essas provas e tal, e isso fica claro nas brincadeiras, nas piadas que circularam nos grupos. Os memes? Isso, exatamente. Então, se o cidadão entende isso, então pede para o seu legislador fazer a mudança. Claro, leve em consideração que isso tem consequências de cima para baixo em tudo. Então, aquele processo, aquele sucapião que está sendo negado, porque não sei o que e tal, antes de trânsito julgado, ou mesmo depois, porque isso já estava arquivado, mesmo depois, pode vir uma outra prova, e pode vir outra prova, e isso se estender eternamente. Então, para isso, essa norma diz, não, há um prazo para você apresentar, depois disso, não tem mais o que fazer. Então, em outras esferas, todos esses ilícitos estão sendo apurados em outras esferas, mas não servem para serem utilizados, segundo, a decisão que prevaleceu, não servem para serem utilizados neste processo, porquanto vieram ao mesmo depois do prazo que a lei assina, que são 15 dias depois da diplomação. A gente tem a pergunta aqui de um ouvinte que está acompanhando o programa, e ele pergunta o seguinte: o professor é filiado em algum partido político? Eu pergunto isso porque ele é sempre muito imparcial. Não, eu agradeço muito isso. Eu trato sempre de ser muito imparcial, porque me parece fundamentalmente que este não é o lugar para eu expressar minha opinião político-partidária, não é? Eu estou aqui como um professor de Direito da Univale, prestigiosa instituição que me merece todo o respeito e o carinho do mundo. Eu sou prata da casa, formado ali, embora meu sotaque de uruguaio não me abandone. Então, meu mestrado feito ali, eu leciono ali. Então, eu tento, de vez em quando pode me escapar alguma coisa, ou pode alguma explanação deixar o ouvinte, o interlocutor, entender que eu estou pendendo, não se trata disso. Eu tento ser bastante para que a pessoa entregar os elementos que eu tenho, que eu disponho de conhecimento, de pesquisa, entregar para aquele que está me ouvindo, tire suas próprias conclusões. Isso que eu tento fazer. Por isso agradeço. Claro, por isso eu agradeço muito. Eu tomo isso como mais uma demonstração da generosidade do brasileiro, por isso que amo esse povo, né? Tudo é bom. Há quantos anos o professor estuda política, professor? Eu estudo uns 40 anos, acredito eu, para que não, eu tenho 62, e lá pelos 18 anos, um pouco mais de 40 anos. Já viu muita coisa nesses 40 anos? Sim, muita coisa boa, realmente muita coisa. Eu teve de tudo, mas eu consigo separar mais coisas boas. Embora já aconteceu tanta, mas sempre lembro. Porque eu tiro da situação mais adversa, tiro sempre algo de positivo. É assim, é o meu jeito. Eu sempre tiro uma lição positiva. Tudo traz alguma coisa positiva. A pedagogia está no tombo. Ou o tombo sempre traz pedagogia, que eu prefiro dizer a frase dessa maneira. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pela tua participação, ter se disponibilizado a vir até aqui o Café Debate mais uma vez, dar, enfim, sua opinião, fazer a sua análise com relação a esses assuntos sempre muito pertinentes. Muito obrigada pela participação, um bom trabalho. Até a próxima visita aqui ao Café Debate para trazer as informações, então, para os nossos ouvintes. Eu agradeço muitíssimo. Um abraço aqui, um abraço aos teus ouvintes. Obrigada. Olha, agora são 18 horas e 49 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Café Debate retorna com mais informações para você. Não sai daí. Você que trabalhou duro, nada melhor do que relaxar. Que tal descansar em Mônaco, passear por Milão e curtir as paisagens de Turim? A Carbone e o consórcio Iveco te levam a conhecer os encantos da Europa na promoção Comprou, Ganhou. Invista com segurança, compre uma cota de consórcio para a linha de pesados Iveco e ganhe esse presentão merecido. Carbone e Iveco, em Itajaí, fone 33420400. Pedestre, use sua faixa. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Com a cidade que amamos não é diferente. Participe das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí.
terças e quintas às 18 horas. Acompanhe também pela TV Câmara, Canal 9 da Blue TV ou pelo YouTube. Seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Câmara de Vereadores de Itajaí. Ninguém sabe como vai ser o futuro, mas com os cursos técnicos do Senai, você fica preparado. O Senai está com as inscrições abertas para os cursos técnicos, com ênfase na prática e menos tempo em sala de aula. Esta é a oportunidade de você conquistar o emprego dos seus sonhos ou empreender com seu próprio negócio. Inscreva-se pelo site sc.senai.br/cursos ou ligue 0800 48 1212. Senai, todo dia um novo amanhã. Ao movimentar containers, a APM Terminals alia conhecimento local com presença global, garantindo as melhores soluções para simplificar a cadeia logística dos seus clientes. É dessa forma que a APM Terminals contribui para o desenvolvimento de Itajaí e para o futuro da nossa Criatividade, inovação e transformação. O Colégio São José da Rede Santa Paulina oferece de educação infantil ao ensino médio, a qualidade que prepara os estudantes para as melhores universidades. Venha conhecer nossa estrutura e proposta pedagógica. Colégio São José da Rede Santa Paulina. Matrículas abertas. 3348-3266. A distância que nos separa não nos torna refém dos nossos sonhos. Em uma comemoração especial da sua vida, venha para o Ostradamus Florianópolis e faça esse momento ser inesquecível. Rodovia Baldicero Filomeno, 7640. Fone 48-3337-5711. Parabéns para você, que faz de Itajaí uma das melhores cidades para investir. Parabéns para vocês que cultivam um futuro melhor. E parabéns para você e o seu projeto de voluntariado. Quem faz nossa cidade crescer merece os parabéns. Parabéns, Itajaí. Vamos comemorar tudo o que construímos juntos. Município de Itajaí. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Estamos vivendo um mundo de transformações. E nessa nova realidade, a única coisa que não pode mudar é a sua vontade de crescer e evoluir. É por isso que a Univale oferece mais de 70 cursos e toda a estrutura da melhor universidade não pública de Santa Catarina. Aprenda, transforme, seja a diferença. Univale, inscrições abertas. Previsão do tempo. 18 horas e 52 minutos, 17 graus é a temperatura neste momento em Itajaí. E agora a gente traz as informações da previsão do tempo. Olha, para esta terça-feira a previsão é de nevoeiros ao amanhecer, com sol e aumento de nuvens no decorrer do dia. Chance de chuva bem isolada na região oeste, meio-oeste, no Planalto Norte e Litoral Norte, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. Temperatura fica baixa na madrugada, com chance de geada na serra e também elevação durante o dia. Entre quarta e sexta-feira, feriadão, deve ser então de tempo seco com sol e algumas nuvens no estado, com nevoeiros isolados ao amanhecer. Temperatura fica em gradativa elevação. Para amanhã, os termômetros devem registrar a Grande Florianópolis, máxima de 21 e mínima de 12 graus. Litoral Norte, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Para a região do Vale do Itajaí, um pouco mais friozinho, mínima de 8 graus nesta terça-feira e máxima de 19. E a gente segue com informação para você no programa Café Debate até às 19 horas. Encerrou nesta sexta-feira a distribuição nos centros comunitários de Balneário Camboriú das doações arrecadadas na campanha do Agasalho 2017 Não Acumule, Seja Solidário. Em média, 100 pessoas passaram por dia para fazer a retirada das peças que foram entregues nos centros comunitários Casa da Sogra, Nova Esperança, Barra, São Judas Tadeu, Vila Real e também Nações. Como ainda restaram peças para doação, as famílias que ainda não fizeram a retirada podem se deslocar até a sede da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que fica na Rua 2000, número 1380. O horário é da 1 da tarde até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Cada família teve direito a levar 10 peças, entre femininas, masculinas, infantis e calçados. A campanha, que é organizada pela Prefeitura de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, arrecadou este ano mais de 18 mil peças. E agora
vamos falar de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 10 pessoas no mundo são atingidas pelo vírus HPV. O papel das escolas pode ser fundamental na prevenção de doenças como essa. Vamos entender o porquê na matéria da Ana Paula Costa. A infecção pelo HPV atinge 1 em cada 10 pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. E a participação das escolas públicas e particulares na educação em saúde é fundamental para a proteção da população contra as doenças relacionadas a esse vírus. A médica infectologista Rosana Richman afirma que quase todos os países que não envolveram as escolas na imunização enfrentam um grande desafio na cobertura contra o HPV. Ela destaca a importância da vacinação nos adolescentes, porque quanto mais jovem, melhor a taxa de resposta à vacina. Então é importante a gente falar para os pais que quanto mais cedo a gente vacina um adolescente, e nós estamos falando que a vacinação está liberada a partir de 9 anos de idade, melhor é a resposta imune, independente do início da vida sexual. Uma coisa não tem a ver com a outra. E daí a importância dos adolescentes nessa cadeia. A médica infectologista esclarece que das doenças transmitidas sexualmente, o HPV é uma das mais comuns. Porque você não precisa ter uma relação sexual propriamente dita. Como é um vírus que fica na pele e na mucosa, só o contato genital com genital é suficiente para ter a transmissão desse vírus. É claro, infelizmente, que a maioria não vai adoecer por causa desse vírus, mas o contato com o vírus é praticamente garantido que as pessoas vão ter no decorrer de suas vidas, por ser um vírus de muito fácil transmissão. Então a prevenção é fundamental. A conscientização para a importância da vacinação e o envolvimento das escolas e dos pais são fundamentais para aumentar a taxa de cobertura. No Brasil, o índice de adesão na segunda dose da vacina realizada em 2016 foi de 44%, enquanto na primeira dose, com a participação das escolas, a taxa foi de 100%. A vacina é segura e está disponível gratuitamente nos postos de saúde em todo o país. Agência Rádio Web. De São Paulo, Ana Paula Costa. E o feriado municipal de Santo Antônio, comemorado amanhã em Itapema, foi transferido para sexta-feira, dia 16. A medida adotada pelo governo municipal tem como objetivo garantir mais eficiência nos serviços públicos. A alteração está prevista no decreto, que também estabelece pontos facultativos de 2017, como dia 8 de setembro, que também numa sexta-feira, dia 13 de outubro, e também o dia 3 de novembro, que também cai numa sexta-feira, também será ponto facultativo. O Departamento de Trânsito Municipal de Itapema informa aos usuários do transporte coletivo que utilizam o ponto para embarque em frente ao NECO deverão pegar o ônibus no ponto da rua 406C. A medida é devido à retomada das obras de pavimentação asfáltica na Estrada Geral do Sertão do Trombudo e deve permanecer até a finalização das obras essa alteração. E atenção, moradores de Canelinha, sexta-feira, dia 16, também será ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais. Ficam excluídos do ponto facultativo os serviços considerados essenciais ao interesse público que vão funcionar em regime de plantão, de acordo com a orientação dos secretários responsáveis. Vamos falar agora de Bombinhas, o escritório da Junta Militar, que funcionava no prédio da Prefeitura Municipal, mudou de endereço hoje. A nova sede fica agora na Rua Lontra, número 145, no bairro de Bombas. O funcionamento continua sendo segunda, quarta, quinta e sexta-feira, do meio-dia até às 5h30 da tarde. Na Junta Militar, é possível realizar serviços como a emissão de documentos, como carteira de trabalho, de identidade e também o alistamento militar. Horas e 59 minutos, Café Debate vai ficando por aqui. Amanhã estamos de volta com mais informações para você a partir das 18 horas e 5 minutos. Café Debate de hoje, você ouviu Centro Integrado de Saúde de Itajaí abre as portas ainda este mês. A população já vai poder fazer um uso dos serviços oferecidos no complexo no dia da inauguração, que
está prevista para acontecer dia 24 de junho. A produção de alimentos orgânicos cresce 30% no Brasil. De acordo com o Sebrae, no ano passado, o setor movimentou sozinho 3 bilhões de reais na economia do país. Você acompanhou as informações da previsão do tempo? Na entrevista do dia também falamos a respeito da decisão do TSE pela não cassação da chapa Dilma Temer. Recebemos o professor Fernando Fernandes, que comentou também a respeito deste assunto. Obrigada pela sua sintonia. Amanhã tem mais Café Debate a partir das 18h05. Uma ótima noite. Até lá.